Praise Podcast na área. Estou aqui com uma pessoa que é maravilhosa, todos conhecem, né? Ó, vou falar aqui, ó, o nome do esposo dela, que é Gabriel Guedes, mas não é o cantor, né? Não. Mas, por que não? A esposa é, né? Tem tudo para ser cantor. Então, ela é da igreja Verbo da Vida em Campo Grande. Abraço aí para o pastor Cláudio Alexandre, né? Sim. Estou aqui recebendo, então, a pastora Juliane Nogueira. É um prazer enorme recebê-la aqui. É um prazer meu, gente. Paz do Senhor, graça e paz. Shalom. Shalom. Fala aí, Shalom, já foi em Israel? Não, ainda não tive essa oportunidade. Vamos juntos, que eu também sou apaixonado. Eu sou apaixonada também. Sou apaixonado pela mesmo. cultura, pela Isso. história de Israel. É. Tenho muita vontade de conhecer. Eu também. Eu conheço bastante por teoria. Sim. Preciso conhecer na prática. Então, pastora, pessoal, ela estava aqui conversando com o Caio, né, do estúdio VS Studio aqui em Bangu. Eu não sabia que eles conheciam, eu tô falando com ele há mó tempão, o Mané nem falou que conhece ela. Ô Jefferson não faria isso, hein, ô Caio? Bom, eles se conhecem, estavam no culto ontem. Que culto foi esse, pastora? Foi um culto de gratidão pelo aniversário do nosso amigo Célio Augusto, aqui no Quintal da Bênção, que é um projeto evangelístico que já funciona há muitos anos aí, para mais de 10 anos. E sempre que a gente pode, a gente vem prestigiar o Celinho, que é um amigo pessoal da nossa família. Que então, legal. ontem a gente correndo, teve muitas coisas para fazer, mas a gente correu, deu um pulinho lá. Como diz os assembleianos, deu um beijinho na flor e voltamos para casa. É no Quintal da Bênção, aqui em Bangu, perto do Hospital da Mulher, tá? É pertinho aqui do estúdio. Isso. Que legal, eu conheço Quintal da Bênção, conheço algumas pessoas dali, como eu te falei, o Jefferson, né? Perdão, o Arthur. O Arthur, né? Começou na bateria, hoje ele é baixista, não é isso? Eu conheço bem o Arthur. Bom, pastora, e aí? Me conta como é que foi o surgimento dessa canção Ouço o Barulho que invadiu o Brasil. Pois é, o Senhor tem conduzido essa canção. Foi o nosso primeiro projeto gravado, né? Eu tinha... o surgimento dela foi de uma forma bem inesperada. Eu não tinha tanto o hábito de compor. Isso foi algo que o Senhor foi acrescentando mesmo. Não, eu tô de boa, Tá de boa? eu gosto de mexer a mão. Mas eu vou deixar aberto aqui, tá bom? Ok. E aí, eu não tinha o hábito de compor. E então, já ministrava há muito tempo, desde a produção aqui, do nada, uma produção, uma equipe. É assim que funciona, gente. E aí, quando a gente já ministrava há muito tempo, desde os 16 anos, já ministrando, servindo ao Senhor na igreja local,
né? Vim de duas raízes, eu vim da Metodista Wesleyana, Uhum. e aí na adolescência eu fui para a Assembleia de Deus, Uhum. e lá a gente desenvolveu mais essa coisa do ministrar, do cantar, né? A Assembleia é um celeiro Uhum. de grandes músicos, de grandes ministros. É. E aí, nesse período onde a música surgiu, eu já estava há alguns anos casada e vivendo muitos desafios e bem disposta a devolver a Deus aquilo que Ele havia me chamado para fazer. Uhum. E então eu, conversando com meu esposo, eu falei, olha, eu acho que eu vou voltar a dar aula, porque antes de tudo eu tenho uma formação, eu sou formada em letras em inglês, então fui para a sala de aula há bastante tempo, dei aula de reforço, Uhum. dei aula de alfabetização para crianças com dificuldade de aprender. Então, eu gosto muito de ensinar. Legal. Sempre gostei. E nunca foi um peso para mim essa área da minha vida. Eu tentei até pleitear com Deus e negociar o tempo integral do ministério e Uhum. tentar dividir as duas coisas, mas chegou um momento que ele falou: até que foi, não dá mais, eu quero você integralmente para mim, para o sacerdócio, né? E aí eu estava numa fase bem difícil, bem desafiadora, já estava integralmente no ministério e fomos ministrar numa conferência de jovens da nossa igreja coordenadora, porque o Ministério Verbo da Vida, ele tem a nossa sede em Campina Grande, mas nós temos os coordenadores estaduais. E o Uhum. nosso coordenador estadual é o apóstolo Edmilson Nunes, que Uhum. fica ali em Pedra de Guaratiba, e era uma conferência de jovens, nós fomos lá ministrar. Nesse dia nós tínhamos uma profeta, pregando a profeta Mísia, e o Senhor nos conectou também, um beijo para a Verbo Petrolina, provavelmente eles vão assistir esse podcast Amém, vai depois. sim. E aí ela pregou, a gente serviu a igreja com ministrando louvor, ela trouxe uma palavra muito poderosa, e no final nós subimos para acompanhá-la mesmo, Uhum. para servi-la, né? Naquele momento ali. Momento de oração, de mover aquilo que o Senhor desejasse fazer. E aí nós estávamos ali naquele momento, aí ela fez alguns apelos, alguns convites, algumas pessoas foram à frente, ela orou por algumas pessoas em específicos, mas no final ela falou assim, eu preciso fazer duas coisas, eu preciso falar com você, apontou para mim que estava atrás dela, e preciso falar com você, que é um outro ministro de música do nosso ministério, que é o Felipe Rodrigues. Uhum. E então ela virou-se para mim e disse assim, olha, Deus está levantando um povo nesses últimos dias. São os últimos dias da igreja e ele vai levantar algumas pessoas proféticas. Ele vai levantar palavras proféticas, ele vai trazer e ele vai levantar canções proféticas. Deus está convocando você a fazer parte disso. Nessa hora ela tirou o microfone e ela falou, aquilo que você ouvia como apenas um ruído vai ser um som. Você vai começar a ouvir o som do céu, aquilo que o céu deseja escutar. E ela impôs as mãos sobre mim naquele momento. E a gente foi tomado por uma unção muito poderosa. Há quem não acredite nisso, mas eu não posso não acreditar naquilo que eu experimento, de fato e verdade. A palavra, ela dá testemunho do Espírito e o Espírito sela a palavra. E eu acredito que o pão e o vinho andam juntos. Sim. Se é que você me entende. Uhum. Então, ela foi tomada por aquele mover de Deus, aquele poder. E eu, tomada por Deus, não tive forças para ficar em pé, não me contive, caí no chão. Mas eu lembro que quando eu levantei, eu tinha uma canção nos meus lábios. Meu Deus. É como se algo tivesse engasgado aqui. E aí eu lembro que eu levantei e pedi, acenei para alguém o microfone. Porque já tinham tirado o microfone de mim e estavam movendo o povo ali naquela unção profética fluindo. E aí eu pedi o microfone e eu lembro que quando eu peguei o microfone, eu tinha uma canção na minha boca. Algo novo começou, a nova estação chegou, ouço o barulho. E naquele momento saiu essa canção. E aí ela tem até gravado exatamente como aconteceu. Entendi. Como eu estou dizendo para vocês. Tem gravado. Eu acho que foi no ano de 2000
2021 ou 2020, as pessoas ainda estavam usando máscaras. Sim. Ainda tinha aquele distanciamento e tal. E eu lembro que foi 2021. 2020 foi o ápice da pandemia. A gente já tinha passado pelas grandes fases pandêmicas e era uma fase mais leve. E aí eu lembro que eu comecei a ministrar aquela música e no final daquele culto as pessoas já estavam cantando e foi exatamente assim que aconteceu. Meu Deus. Meses depois que eu sentei e fui entender o que aquela canção estava dizendo, e então o Senhor me lembrou o texto de Ezequiel 37. E aí foi que eu escrevi a primeira estrofe. Mas nós já tínhamos Ouço Barulho e Velocidade, Constância. Ela foi inspirada naquele momento. Ah, mas foi em épocas diferentes? Assim, Então, as estrofes, no caso. A primeira estrofe foi 4 meses depois. Mas o refrão e a parte especial que a gente chama, e o pós-refrão, foram escritos naquele dia. Foram construídos naquele dia. Entendi. E no caso, a banda, né? Assim, para entender a sua ideia, porque é algo diferente, né? Sim. Literalmente, é algo novo mesmo, né? Como é que eles entenderam a ideia de... Olha, a banda, o baterista já tocava comigo há muitos anos, então a gente tinha uma coesão muito, muito, muito boa, a gente tinha uma liga muito legal. O tecladista naquele dia era o meu irmão de criação, Daniel, um beijo pra você. E nós tínhamos amigos ali. O guitarrista era o meu amigo Diogo, que também é um grande produtor, compositor. E temos o Lucas, que hoje está em Portugal. E no baixo a gente tinha o Gabrielzinho, que também é um grande produtor musical, um grande compositor, né? Mas, assim, eles já eram amigos, então tinha uma liga muito boa. Era uma banda, e eu prezo muito por isso, por uma banda que se conheça, né? Mas eu acredito que tinha também um desejo de Deus de que algo acontecesse. Então, ainda que eles não tivessem tanta intimidade, o Diogo, o Daniel e o Júnior, que era o baterista, eles já se conheciam porque eles tocavam comigo há mais tempo, e o Lucas também. O mais novo ali naquela gig, se assim a gente pode dizer, era o Gabrielzinho. Mas ainda assim eles eram amigos, então tinha uma liga muito boa. Eles entendiam muito bem para onde eu ia. A gente, por exemplo, quando vinha ensaiar, até já ensaiamos algumas vezes aqui no VS Studio, quando vínhamos ensaiar... Ô, Caio, pô, você não me falou nada. O Caio só guardando e escondendo os segredos, Pois né? Quando nós víamos ensaiar, a gente ensaiava todo um repertório. E no momento do culto ou antes do culto, eu percebi a inspiração do Espírito Santo e dizia, olha, vamos por aqui, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente ensaia um repertório extenso, mas para ter tudo pronto para aquilo que o Senhor desejasse fazer. E como eu fluo muito por inspiração, muito com canções espontâneas, eles já estavam meio que acostumados ou pré-prontos para o que poderia vir, entendeu? E no olhar eles... Sim, né? sim, eles se conheciam. Legal, legal. Eu lembro quando você foi lá na Reubot, né? Na igreja Reubot. Gente, eu vou falar. Tentei deixar ela bem à vontade, né? Eu prestei, não sei se a senhora lembra, eu prestei para ela um fone sem fio, né, um transmissor, e eu fiquei ali do lado do altar, assim, ó, igual um pitbull, olhando para o seu dono. Eu não tirava o olho. Aí, do nada, eu olhei para ela, ela estava sem o fone. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que deu uma zebra? Aí eu consegui um tempinho, falei no ouvido, ela, não, é que eu pulo muito. Aí o transmissor saiu do bolso. Eu gostei porque, assim, realmente, eu toco, eu não sei dançar, mas eu sou guitarrista, né? Eu também não sei dançar. Ah, não parece. Eu só sei pular, dançar mesmo. Eu não sei não. Depois desse evento agora que viemos do Espada na Face, eu tenho certeza que eu não sei dançar. Então, aí eu fiquei assim, tá bom, então tá tranquilo. Mas aí eu fiquei naquela preocupação de estar tudo certo, porque
fato é que a gente serve muito bem quando a gente recebe alguém, né, e vê a dificuldade que, de repente, a gente passa na nossa casa, seja, Sim. né? Eu não sei como é que é lá na sua igreja, eu não quero entrar nesse mérito, porque lá nós temos o técnico de som, o Serginho te ama, você sabe disso, mas aquela guerra entre, né, músicos Há e... uma pequena peleja, não é É, mesmo? a gente se Entre ama. músicos e sonoplastas. Isso. Nos amamos porque somos corpo de É isso Cristo. aí, queremos fazer o melhor. Mas aí eu fiquei aquela preocupação, mas graças a Deus, gente, ela estava tranquila, porque ela realmente estava sentindo ali e passando. Vou te falar a verdade. Estava tenso, mas quando eu me desligava daquela tensão, eu também pulava, sabe? Que legal. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, de fato, quando a gente louva e adora ao Senhor de todo o coração, a gente consegue encher a casa, Sim. né? É aquele negócio. Eu sempre falo que nós que estamos no altar, seja pregando, cantando ou tocando, nós temos que ser um canal. Nós não podemos ser a represa, né? Exatamente. Paralisar a presença em nós. Então temos que ser canal. E eu senti isso naquele dia, realmente. Não sei se a senhora lembra a coreografia. Fiz uma coreografia especial dessa música. Foi muito legal. As meninas da coreografia Nossa, lá. elas também. Elas dançam. A Elas gente dançam, não. é verdade. Me fala esse evento que você acabou de falar do... Espada na Face. Isso. Espada na Face é um evento promovido pela Igreja Louvor na Terra, né? O Ministério de Dança Louvor na Terra, a Vitória, a apóstola Rosânia, um beijo para vocês. A Vitória Mofato, a Rosânia Mofato, são duas mulheres de Deus. A Vitória é líder desse ministério e elas promovem essa conferência de dança, na verdade de arte, porque fala-se de louvor, fala-se de intercessão também, muito interessante, e fala-se de dança, da dança profética, da dança da inspiração. E a Vitória traz esse conceito, eles conseguem desenhar com o corpo aquilo que a gente consegue fazer com a música. É verdade. É uma coisa muito bonita e ainda assim tem pureza, tem santidade, tem decência. Isso é muito legal. E nós estivemos lá esses 3 dias participando integralmente do projeto. No ano passado eu estive lá, mas só estive 2 dias. Não pude participar mesmo. Esse ano a gente conseguiu casar as agendas e estivemos lá servindo, cooperando com eles. Lançamos a nossa nova canção lá no dia 16. A canção Pelo Rei. Essa, Kai, que você estava escutando aí? Conta sobre ela, então. Então, Pelo Rei foi uma canção também que o Senhor nos concedeu no início desse ano, né? Eu estava em Coronel Fabriciano. Fica onde? Fica em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, lá. Ou melhor, na cidade eles chamam de o Triângulo do Aço, é uma coisa assim. Os mineiros, meus amigos de Ipatinga, de Coronel Fabriciano, me perdoem, estou tentando trazer a melhor explicação possível. E lá a gente serve a igreja lá. Esse final de semana nós vamos estar lá na conferência de mulheres. Nós vamos estar no domingo na conferência em Coronel Fabriciano e sexta e sábado na Lar Sede em Ipatinga, do apóstolo Valdir Reis. E assim, um homem de Deus também, vai ser um tempo muito poderoso. E nós estivemos lá em Coronel Fabriciano, na igreja Lar de Coronel Fabriciano, uma congregação da Lar Sede, servindo ao Senhor no feriado de carnaval. E lá eu tenho um amigo, um grande ministro do Senhor, e eu creio que o Senhor vai levantá-lo para essa geração, Paulinho. E sempre quando eu tô lá, eu gosto de ministrar com ele. Sim, legal. Porque é aquela coisa, aquelas conexões divinas que o Senhor faz. E nós estávamos ministrando, e então surgiu um refrão ali. Né? Ele cantava uma frase, eu cantava outra frase e juntos nós casamos esse refrão. Espada na mão e tocha na outra, eu estou correndo a carreira, correndo na velocidade dos cavalos, baseado nas palavras proféticas que estavam sendo ministradas naquele dia. Né? Nós também temos o texto de Jeremias
5, se não me falhar a memória, que fala sobre, que contextualiza um pouco. Também falamos da história de Gideão no livro dos Juízes. Então, assim, fala sobre um povo que se levanta com velocidade, que tem espada, e a gente sabe que a espada representa a palavra de Palavra, isso. Deus, né? Até a minha Bíblia tem esse emblema da espada. Legal. E também a tocha. Eu trago a tocha como o apóstolo Paulo fala muito sobre correr essa carreira. Uhum. E eu trago essa simbologia de como uma corrida de revezamento. Sabe quando a gente precisa, quando a gente tem o tempo das Olimpíadas, e eu não estou dizendo, e isso não é uma doutrina, pelo amor de Deus, é aquilo que eu consigo contextualizar, Uhum. né? E quando se reveza, se passa a tocha até ela chegar ao seu destino final. E eu creio, e eu trago essa simbologia para mim como se fosse mesmo o propósito de Deus, sabe? A Bíblia fala que a gente tem que correr uma carreira e a gente vai entregar a uma outra geração aquilo que a gente está carregando, e a outra geração vai É carregar isso. até que a gente chegue É ao isso. final, Uhum. entendeu? E isso nós temos textos bíblicos que nos embasam para isso, Uhum. né? Porque a gente já tem até hater, já tem até gente falando Falando. que as coisas não são bem assim, mas a música tá na Bíblia, gente. Olha lá, Sim, lê sim. sua Bíblia que vai estar lá, tá? Fiquem tranquilos. É. E aí, quando nós cantamos isso, era essa a intenção, de nós temos a palavra e nós carregaremos o propósito. E nós Uhum. vamos correr a nossa carreira com perseverança. Nós vemos isso, nós vemos o autor aos Hebreus falando isso. Portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos rodeia, Certo. corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor e Aleluia. consumador da nossa fé. Glória a Deus. E eu leio até mesmo esse texto, eu dou uma resumida nele na gravação, né? Mas eu faço menção desse texto lá, porque é isso, sabe? Nós vamos correr na velocidade dos cavalos, nós vamos caminhar com esse propósito. E aí nós construímos esse refrão, e esse refrão ficou marcado naquele tempo da igreja. Depois eu cheguei pro Paulinho e falei: Paulinho, vamos terminar essa música? Ele: mana, vamos terminar. E nada dava certo de terminar. Meu esposo, um homem muito guiado, fez isso, tanto com essa canção que saiu, como com o Ouço Barulho. Certo. Ele ficava assim para mim: por que você não termina a música? Termina essa música. E eu: ai, não sei. E aí, quando nós fomos orar para decidir sobre o que iríamos falar nesse próximo projeto, eu queria trazer 2 coisas muito importantes. Eu queria trazer Cristo, né? Que ele é o centro e o cerne de todo do evangelho, da nossa vida, de tudo que há. E eu queria que nós cantássemos sobre Jesus, mas eu também queria levantar o canto da igreja, o canto coletivo. Então, não só essa canção, mas todas as outras 6 canções, elas trazem muito a igreja cantando. Canções que sejam de fácil compreensão, né? Que é fácil compreender o que está sendo dito, cantado, mas com palavra, com a Bíblia, né? Com o evangelho sendo pregado. E aí eu queria exaltar essas 2 coisas. E aí o Senhor foi nos dando inspiração para escrever. Algumas o Senhor falou assim: olha, traz essa música de volta, que eram canções que eu já tinha. E aí nós terminamos a lista, assim, né? Falei: uau, é isso. Mas eu percebia que faltava uma canção. E então, ministrando e viajando ainda ao passo que eu estava preparando o projeto, ainda viajando, ministrando, e o Senhor usava profetas para dizer: olha, Deus vai te dar uma nova canção. Deus vai trazer uma nova canção. O último profeta que fez menção disso, ele foi muito específico. Ele disse: Deus vai fazer com que você termine algo que ele começou. Uau! E então eu fiquei com aquilo bem gravado no meu O que o coração. seu esposo tinha falado. Exatamente. Que benção. E aí, 7 dias antes da gente gravar, eu estava em casa assistindo o story de um amigo, porque
como eu fluo muito por inspiração, às vezes eu canto alguns refrões. Certo. E esse eu já tinha cantado nessa igreja onde nasceu o Ouço Barulho. Ah, E o povo já entendi. estava cantando lá, na Vigília dos Aham, Jovens, aham. Oração dos Jovens, eles já estavam cantando essa canção. Esse refrão, no caso. E aí, esse meu amigo foi assistir a Forja, que foi o filme que saiu, Uhum. muito Muito bom. poderoso, Muito bom muito mesmo. bom. É. E aí, eu assistindo o story dele, ele falou assim, gente, acabei de sair do cinema, assisti a Forja, que filme poderoso, mas eu só lembrei de uma coisa. E ele cantou, espada na mão e tocha na outra, eu estou correndo a carreira. É como se naquele momento Deus ligasse a luz, Uhum. acendesse o interruptor e falasse assim pra mim: agora eu quero que você termine a música. É tão recente, que foi agora em setembro? Nós gravamos agora, dia 25 de outubro, Ó. Aham. gravamos o projeto. Nossa. Foram 7 dias antes. E aí eu lembro, era uma terça-feira de manhã, eu acordei com uma melodia na minha boca. E aí meu Deus, eu preciso terminar essa música. É como se algo estivesse borbulhando aqui dentro, Uhum. sabe? E aí eu falei, sobre o que eu vou dizer? Eu estou correndo a carreira, mas quem sou eu? Nós somos a igreja. Então eu queria trazer esse conceito de nós somos um só. E aí eu fui para a Bíblia. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. E aí eu falei, uma só esperança. Eu falei, é isso. E aí eu peguei o violão, eu nem sei em que nota tá, porque eu não sou musicista, então eu não entendo de nota, Caio deve entender. Eu lembro que eu peguei Eita, Jesus! Eu peguei o capotraste, botei lá na quarta casa e fui fazendo uma melodia e comecei. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. E esperança de quê? A esperança da soberana vocação. E nós estamos carregando essa esperança aonde? Nos ombros, porque sacerdote carrega a arca no ombro. Isso aí. A gente não carrega a presença em carro de boi. Uhum. A gente carrega nos ombros. Uhum. A mensagem e a missão. E de que forma nós estamos carregando isso? Com espada na mão e tocha na outra. Entendi, Eu estou entendi. correndo a carreira. E aí, nós vemos no texto de Gideão, eles tinham espadas e trombetas. Uhum. E eles conclamavam, eles proclamavam algo. Eles tinham um grito de guerra, por assim dizer, e eles diziam, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Nós não estamos mais por Gideão, nós estamos pelo rei e nós estamos pelo seu reino. Caramba. Pelo rei e pelo reino. E qual é o canto da igreja? Maranata, hora vem. Pelo rei e pelo reino, o Espírito e a noiva dizem vem. E foi assim que nasceu essa música. Caramba. Nesse dia, 7 dias antes, eu terminei a canção, fiz uma chamada de vídeo com o Paulinho, porque nós fizemos o refrão juntos. Eu falei, Paulinho, e aí, mano? Ele, cara, é isso. Meu coração tá queimando. Eu falei, então tá. Manda ver. Vambora. E aí nós gravamos essa canção, lançamos agora no dia 16. E o Senhor já tem. O Nós Caio já tava me temos. mostrando Já ali. temos, assim, grandes testemunhos mesmo. Aham. Temos recebido pelo Instagram, mas também temos visto. Por exemplo, em poucos dias, nós estamos alcançando, eu vou até abrir aqui, 12 mil visualizações em 2 dias. Olha só. E assim, não estamos colocando. Isso não é dinheiro, não. Isso aqui é o povo cantando. Uhum. Cantando, conclamando isso. E eu percebo, eu ia colocar o tema, né, ou o título da canção como A Convocação. Certo. Porque é disso que eu falo. É uma convocação. Nós precisamos lembrar quem somos. Nós somos um só. Não há divisão na igreja, não há divisão no corpo. Porque um membro fora do corpo é só um membro. Sim. Mas um membro dentro do corpo é corpo. É só um membro e morto, né? Isso. Não tem função. Não tem. Não tem sangue bombeando, Sangue, não tem utilidade. Agora, quando ele está inserido no corpo, ele é corpo. Então, nós somos um só povo, porque a gente tem uma língua só. A nossa língua é a do céu.
a nossa linguagem é o evangelho. É verdade. Nós temos um só Senhor, nós cremos em uma só fé, num só batismo, um só Espírito, um só Deus, um só corpo, uma só esperança. E essa esperança é a soberana vocação que há em Cristo Jesus. E então, nós estamos alcançando aí os seus 12 mil visualizações em 2 dias. Isso é Fantástico. fantástico, porque a gente não tem que ir, Uhum. né? Tem gente, e Sim, é legal. sim. Que bom que outras pessoas estão levantando outras pessoas, e eu acho isso muito glorioso. Mas para ouvir ao Senhor a gente não tem, e a gente tem visto as pessoas levarem a canção. E tá tocando em casa. Hoje eu recebi o story da Vitória Mofato, a filhinha dela cantando. Espada na mão e tocha na outra. Entendeu? Muito legal mesmo. As pessoas marcando. Gente, peço perdão porque eu não consigo repostar todo mundo. Porque é muita gente marcando a gente. Não tem como postar todo mundo. Mas a gente sempre tá curtindo ali, vendo todas as postagens e sendo grato ao Senhor por isso. Porque é mais uma canção que o Senhor vai levar, vai tocar as pessoas. É mais uma canção profética que eu creio que vai despertar nas pessoas. Vai invadir gerações. É isso aí, é nisso que eu creio. Pastora, eu tenho aqui um brinde. Meu Deus. Um presentinho do programa. Ai, gente, muito obrigada. Que coisa linda. Eu amo canecas. Vocês não fazem ideia. Essa aqui é pra cá. Oh, meu Deus, que coisa legal. Olha, eu tô achando. Vou tomar meu próximo café com Praise Podcast, gente. Que coisa linda. Eu amo canecas. Tô achando que você não gostou, não, da Não, surpresa rapaz, aqui, eu gostei. É porque eu falo muito, né? Não, mas então eu vou falar um pouco pra você. Que minha esposa, ela brigou comigo. Ai, meu Deus. Olha a pastora Juliane. Não, gente, pelo amor de Deus. Aqui, né, um outro presente da MT Import. Uau. Tá, pro seu celular. Muito obrigada. Tá bom? Ai, gente, Marcela Itiele, da MT Import. Marcele, muito obrigada por esse presente lindo. Que capa mais linda. Meu Deus, eu já vou trocar minha capa e usar essa capa que é muito, muito, muito linda. Sabe, essa loja MT Imports é a melhor loja que temos aqui em Bangu. Que legal. A loja física já foi dos pastores, né? Alexandre e Bárbara. Sim. Essa loja agora é do Marcelo e Tiele, né? Marcelo e Tiele, um beijo pra vocês, estão bombando, viu? Lá em Bangu. Deus abençoe vocês muito. E aqui temos um lanche. Meu Deus do céu, esse povo, olha, gente, eu não vim pra engordar não, hein? Eu vim pra um podcast, vocês vigiem. Olha, isso aqui... Linda, Capinha linda. Nova, que coisa linda. Muito obrigada, mesmo. Gente, pela honra, de verdade. Quem escolheu foi a Lívia. A Lívia, olha, ela falou, eu mando um beijo pra ela. Aqui, foi o Max Burger. Tá, ofereceu aí. Ele é um pastor, ele congrega em Rehoboth, tá um pouco tempo lá em Rehoboth, mas já é um grande amigo já há um tempo. Max, que Deus te abençoe. Aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar, tudo que eu vou tomar na minha caneca. Uau. Pronto, vou tomar o Guaraná na minha caneca, vou tomar água na minha caneca, porque essa caneca tá muito linda, de verdade. Eu tô muito chique hoje, hein, gente? Max Burger, hein? Max Burger. Max, muito obrigado pelo lanche. Fique tranquilo que vai ser muito útil. Você não faz ideia, Max. Tá tampando a visão aqui, Caio? Tá legal? Tá ok? Tá bom, né? Fique à vontade. Toma aqui o Guaraná Antártica, que eu amo Guaraná Antártica. Eu também amo uma Coca-Cola aí pra Del Valle, fique à vontade. Oh, meu Deus. Olha, gente, Guaraná Antártica patrocina... Brincadeira. Ai, que legal. Então, eu sou músico, né? No altar, eu já tenho cerca de 33 anos. Uau. Eu sei que não parece, né? Eu devo ter uns 25, novinho, né? E eu já vi bastante coisa, né? Assim, de canção inspiradora, canção que realmente falam do Senhor, da presença do Senhor, e que realmente as pessoas, elas sentem a presença do Senhor através das canções. Sim. Algumas canções são mais por época,
Por exemplo, quando tem culto de casais, né? A gente ministra lá, lá inclusive, hoje tem, né? Hoje tá tendo culto de casais na Reubot, não? Isso, tem. Então, assim, aí quando tem culto de casais, a gente muda o repertório para falar de família, Sim, né? Se tiver uma canção romântica também, por que não falar, né? Até sim, mesmo porque estamos glorificando ao nome do Senhor da mesma sim. forma. E canção, aquele negócio, eu tenho em mente que todo ser humano gosta de música. Vamos falar de É, né? música em modo geral, né? Todo ser humano gosta de música, independente do estilo, independente se a pessoa é cristã ou não, e que escuta seus ritmos lá. É muito raro alguém que não goste, né? Eu não conheço. Eu não Eu também conheço. não, gente. Eu não conheço. Se você não gosta de música, se apresente aí, porque eu não Por conheço. favor. Mas quando a gente fala de louvor e adoração, e celebração, quando eu falo louvor e adoração, não é só adoração, né? É celebração. São canções que nos remetem à memória do Senhor. E você falou muito bem, Maranata, né? No trecho aí que falou dessa canção, Maranata, que a gente realmente espere a presença do Senhor. Eu não tenho medo de morrer, falo mesmo. Não tenho. Claro que eu não quero morrer. Não, não quero. Mas quando a gente chega na Santa Ceia, levanta o cálice e o Sim, pão, a gente anseia pela volta do Senhor. sim. Até que ele venha, né? Mas quando tem gente que canta Maranata da boca para fora, porque não entendeu que a Maranata só vai acontecer quando ele vir nos buscar. Quando Sim. ele vir buscar a noiva, né? Aí, quando você dá um choque de ordem na pessoa, que a pessoa entendeu o recado, a pessoa fala assim: ah, mas eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver Pois isso, é. isso, isso. Então, eu acho que isso nos faz atrasar, não que nós limitamos Deus, né, de vir, de Jesus voltar e buscar a noiva, mas parece que o ser humano não quer, de fato, Eu né? acho que a gente a gente perdeu a consciência da eternidade. E aí eu falo o ser humano no geral, mas principalmente nós cristãos. A gente, a gente, a gente olha muito e vê aquilo que é palpável, aquilo que é natural, aquilo que é físico. E eu acredito que nós precisamos mesmo, né? Como eu vou dizer? Precisamos construir, a gente precisa de futuro. Deus fala para que a gente seja sábio e sóbrio, né? Quando Jesus está falando sobre o evangelho, ele fala que ninguém que vai a uma guerra não calcula o quanto vai custar. Aham, Então eu acredito que a gente precisa pensar sim no futuro, mas eu acho que os nossos olhos estão muito na terra. exatamente. Então a gente hoje não clama, né? Porque é, estudando um pouco sobre escatologia, Bom. que ainda não é a minha matéria, é a matéria do meu amigo Bruno César, Uhum. né? Mas é uma área que eu gosto muito, história da igreja, escatologia. Eu gosto muito de aprender, gosto muito de ensinar, então, assim, eu sou muito explosiva, mas eu gosto da leitura, eu Bom. gosto disso, né? E estudando um pouco sobre escatologia, é, a gente precisa entender que a igreja ela precisa apressar a vinda, ela precisa clamar pela vinda, mas ela precisa esperar a vinda. E Puxa. eu acho que a gente não está nem clamando, nem apressando, nem esperando, porque a gente simplesmente tirou os nossos olhos da eternidade. A gente está olhando para aquilo que é de agora, para aquilo que é palpável, para aquilo que é natural e terreno. E quando a gente perde a consciência do eterno, a gente só constrói para hoje. A gente não constrói para amanhã. Só pro presente, né? Exatamente. Sabe, a gente, por exemplo, o pastor Luciano Subirá tem falado muito sobre o cuidado do corpo, né? E de fato é uma guerra. Ó, a gente tem um hambúrguer aqui, gente. Não, mas para vocês entenderem o que eu quero dizer, a gente não pensa no amanhã. A gente tem grandes homens de Deus que morreram antes do tempo porque não cuidaram. Porque, sabe? Porque simplesmente viveram aqui agora e não cuidaram do templo, sabe? E às vezes a gente faz isso com a eternidade. A gente não tem olhado para a eternidade, esquecendo que a gente é um ser eterno,
que é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Uhum. E o apóstolo Paulo, se não me falhar a memória, vai dizer que teu espírito, tua alma e teu corpo estejam perfeitos, sejam perfeitos, estejam aprovados. Uhum. Então, não é só o corpo. A gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar da nossa alma. Mas a gente precisa entender que a gente é um ser eterno. E o que a gente está construindo para a eternidade? A gente não está olhando para lá. A gente está olhando para cá. É. Então a gente não está clamando. Porque o clamor não é ficar dizendo Maranata. A gente clama pela eternidade quando a gente vive como se Jesus voltasse amanhã. Uhum. A gente apressa a eternidade quando a gente demonstra, prega o evangelho como se Jesus voltar amanhã. E a gente espera pela eternidade quando a gente revela o reino, aguardando que Jesus volte amanhã. É. A gente tem uma liberdade aqui no nosso país, apesar de muita coisa Muitas coisas política, estarem acontecendo, né? mas querendo ou não, a gente ainda consegue pregar o evangelho. A gente, se quiser parar numa Sim. esquina, montar um palco para fazer um louvor e pregar, a gente consegue. Nós vivemos num estado laico, né? Exatamente. Mas existem pessoas, pô, na Coreia, na Rússia, Ucrânia, esses lugares, na própria faixa de Gaza, enfim. Existem muitos lugares que isso não pode. Realmente é proibido. E ainda assim tem semente lá Sim. que conseguem converter vidas, né, através da palavra, né? E a gente não for, Jesus vai pregar. É, Quantas vezes, exato. quantos testemunhos nós temos ouvido nesse tempo do próprio Cristo se revelar para alguém nesses países perseguidos? Uhum. Certa vez eu ouvi um testemunho de uma coreana, que ela saiu, foi para os Estados Unidos, fugiu mesmo, e ela estava lá nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, acho que foi para o Brasil que ela fugiu. Eu vou lembrar. E ela simplesmente viu pessoas assim na rua, e como ela não falava o idioma, tinha pessoa para traduzir, e ela chegava para todo mundo e falava de Jesus, porque ela não podia fazer isso no país dela. Nossa. Aí falava de Jesus e ela estranhou, falou pro tradutor, e vocês não fazem isso, não evangelizam dessa forma? Porque lá eu não posso, eu quero, mas não posso, e vocês podem e não fazem. Sabe, é triste, né? Quando eu também sou líder de célula lá na Rehoboth, e eu falo muito isso na célula. Gente, nós temos que pregar o evangelho o tempo todo. É no trabalho, seja para quem for. Eu tenho um costume, eu atualmente não estou trabalhando em empresa corporativa, mas na última empresa que eu trabalhei, eu tinha o costume de chegar e falar assim, por exemplo, eu cheguei na empresa, sou novo na empresa. Sabe que homens têm assuntos muito diversos. E muito, português claro, muito pederastas, sabe? Homens velhos, barbudos, até pais e avós, fazendo piadinha sem graça. Então, eu sempre cheguei nos ambientes e falei, ó, sou crente. Me respeita que eu sou crente. Por quê? Porque aquilo ali me mantém alinhado. Sim. Quando eu falo isso, me mantém alinhado, porque se eu fugir da linha, eles vão me repreender. Sim. Eu jogo ao contrário, eu jogo a responsabilidade para mim se eu fugir da regra, se eu fugir do evangelho. Então, graças a Deus, isso sempre me manteve firme na linha para que eu não viesse me ceder aos pecados, enfim. E eu sempre falo essas coisas, né? E eu não sei, pastora, o que a senhora tem visto por aí, mas a juventude está muito perdida. A gente tem visto uma grande inversão de valores, né? Muito, Então, e a senhora ministra para jovens, né, direto? Eu gosto muito de falar com o jovem, de partilhar com o jovem. Certo. Eu comecei muito cedo e, assim, eu nunca me desviei. Meus pais se converteram, eu tinha 6 anos de idade. Uhum. E desde então, na adolescência, a gente tem aquela fase inconstante, mas eu nunca me desviei.
Nunca fui pro mundo, conheci o mundo. Glória a E eu dou Deus. graças a Deus por Sim, isso, sim. sabe? Eu não tenho, talvez, um testemunho, né? Muito absurdo de gente que veio. Eu acho muito bonito pessoas que vieram de lugares muito obscuros e o Senhor os resgatou. E essas pessoas mantêm a intensidade que elas tinham lá, sabe? Mas eu Melhor ainda. nunca fui para esse lugar. Então eu Sim, acredito que o Senhor me privou de muita com coisa, certeza. né? E pela criação dos meus pais, Uhum, de sempre serem muito claros comigo, eu acredito que tudo foi muito pedagógico para mim, uhum. né? A criação dos meus pais, a igreja, sempre sendo essa rede de apoio e o meu desejo em conhecer o Senhor, desculpa, independente de pessoas, né? Então, eu eu nunca tive essa fuga. Ah, eu vou pro mundo, vou conhecer e tal. Eu sempre caminhei com Jesus, né? Tive as minhas fases meio brigada com ele, mas nada que me falasse assim, não, não é isso que eu Uhum, escolhi, uhum, sabe? Decidi não olhar pra trás uhum. e- Mas teve algum momento que a senhora falou, eu aceito Jesus? Porque foi criada no Evangelho. Sim, sim. Eu decidi receber Jesus mesmo. Levantar a mão, eu tinha 9 anos de idade. Foi quando eu quis Legal, aceitar Jesus. legal. E nesse dia eu também fui batizada no Espírito Santo. Amém. Eu quis as duas coisas. Eu quis tudo de uma vez. E aí. Velocidade. Eu quis tudo de uma vez. Com 9 anos na igreja metodista. Nós Uhum, estávamos lá e eu decidi levantar minha mão para o Senhor. Receber legal. Jesus como meu Senhor e Salvador. E, e fui batizada no Espírito Santo. Então, eu falo muito para a juventude, porque o que está acontecendo? O mundo, ele está tomando forma muito poderosa e tá tentando trazer, como eu vou dizer, tornar aquilo que é verdade absoluta em verdade relativa. Uhum. Então, hoje se crê num evangelho que não é bem assim. Então, hoje tudo é muito relativo. Só que a palavra ela não é Não é, relativa, não é mesmo. ela é absoluta. A verdade, é o evangelho pelo evangelho. Entende? Uhum. E aí, com essa relativização do evangelho, a gente vem culturas e eu não estou falando contra a cultura, porque eu acredito que Deus, ele fala na língua de todo mundo. Sim, com certeza. Ele decidiu falar na nossa. Então ele pode alcançar as culturas. Mas eu estou falando aquele fragmento da cultura que é anticristo, Uhum, sabe? Que é anticristão, uhum. que vai contra os valores. Porque aquilo que toca nos princípios e nos valores da palavra, princípios e valores são inegociáveis. A gente não pode negociar. Eu acho que a cultura, ela precisa, ela, Deus fala e ele toca na nossa cultura. E aí a cultura ela volta para Deus trazendo a ele glória. Mas quando a base dessa cultura ela é anticristã, ela precisa ser vista com cuidado. Eu não quero ser pega nesses, né? Eu estou tentando ser o mais clara possível para não Uhum, parecer contra nada, porque eu amo a cultura, eu amo a brasilidade que a gente tem. uhum. Eu amo hoje os cantores cristãos que estão surgindo, trazendo música brasileira que exalte a Ele, que dê glória a Deus. Isso é incrível, sabe? É o Deus que fala em todas as cores. Entendeu? Sim, sim. Na sua diversidade, sem perder seus valores, Uhum, sem mexer nos princípios. Eu estou tentando ser o menos, para que não pareça que eu estou indo por uma outra tangente. Eu não uhum, quero, não uhum, quero parecer isso. E o que acontece? Quando essa cultura ela é anticristã, quando ela não glorifica a Deus, quando ela foge dos princípios e valores da palavra, que são inegociáveis, que são irrevogáveis, a gente precisa ter atenção e ter cuidado. O evangelho não é relativo. A gente não pode achar, não é bem assim. Deus é amor.
mas então se Deus é amor, se pega um texto, se tira de um contexto e se criam pretextos. É. E é o que a gente tem visto hoje. E o que eu falo para o jovem? Se apegue à palavra. Mas por que tem tanta relativização? Por que a gente tem tantas distrações? Por que a gente hoje um cristão de muitos anos, um jovem cristão de muitos anos, não consegue discutir de forma amigável e coerente com alguém que não é cristão, mas entende da história da Bíblia? Uhum. Porque a gente não foi para as Escrituras, a gente não se debruçou diante dela, porque a gente não leu o contexto, porque a gente não entendeu o texto. E aí, por falta de literatura, e infelizmente o nosso Brasil é culturalmente. A gente não tem uma cultura literária. A gente não cria no nosso filho o hábito da leitura, Verdade. né? E o celular hoje, ele traz facilidade para nós. Qualquer informação que eu queira, eu pego o celular e fácil. E eu acredito que a gente precisa voltar à palavra, ao entendimento das escrituras, à teologia bíblica. E aí eu não estou falando a favor de uma vertente ou contra a outra, independente daquilo que você creia como conceito teológico, mas existe a palavra de Deus que cerne a teologia. Então a gente precisa se voltar para ela, a gente precisa se debruçar diante da palavra, a gente precisa entender a palavra. E aí, o que eu falo para o jovem? Porque tem facilidade de conhecimento raso, é aquela coisa assim, é um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Uau, meu Deus. A gente tem conhecimento vasto sobre tudo, mas tudo muito razoável, tudo muito, muito relativo, tudo muito fácil. E aí a gente não vai a fundo encontrar. A Bíblia diz que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha. E se quem estiver nos assistindo e for alguém que entende de construção, eu sou leiga no assunto, mas para entender esse texto eu fui procurar o contexto. Quando se vai para a engenharia, quando se vai para a construção civil, a gente precisa entender que para construir um prédio, seja ele do tamanho que for, a gente precisa cavar fundo até encontrar a rocha. Isso aí. Se você pegar os dois termos, e eu não entendo muito de hebraico e grego, mas eu gosto um pouco desse conhecimento, você vai ver que as duas palavras são rocha. A diferença é que um cavou até encontrar a rocha e o outro cavou até onde ele achou que era válido cavar. Então a gente até às vezes procura, mas a gente não vai fundo. A gente até cava, mas não, acho que aqui tá bom, vamos construir, vamos levantar um prédio. E não segura, porque os desafios vão vir para as duas casas, tempestade e vento vem para as duas casas, mas a casa que estava construída sobre a rocha, ela se manteve de pé. Então, por que a gente não tem e aí a gente, vamos trazer essa simbologia, por que a gente não tem uma juventude? E eu oro e eu declaro sobre a minha juventude, eu creio que a gente vai se voltar ao evangelho. Mas por que a gente ainda não tem? É porque a gente está construindo sobre o lugar errado. Ontem você falou um negócio muito legal. De tudo que você está falando é muito legal, né? Ontem eu fui à praia, né? Com minha esposa, minha filha, minha mãe e minha sogra. E eu estava e o meu sobrinho. Eu estava brincando com eles dois, né? Minha filha, inclusive, eu vou falar sobre o seu cabelo depois, tá? Quero falar, porque minha filha tem cabelo bem cacheadinho assim mesmo. Ai, meu Deus. Então, eu estava na praia brincando com eles, fizemos um buraco para entrar água ali e fazer uma poça. Só que toda hora que a água vinha, ela entrava no buraco e desfazia. Exatamente por isso que não tem firmeza. Nossa. Não tinha uma rocha. E eu ali, brincando, pensando... Não tinha profundidade para manter a água ali. Então assim eu pensei, cara, será que vale a pena ir lá na estrada ver se tem umas pedras para fazer? Porque a água vai chegar aqui e não vai carregar as pedras. Dependendo da força, até carrega. Mas eu pensei... Caramba, que loucura, eu pensando nisso, sabe, não tem uma firmeza, a areia não é firme, não adianta. E antigamente, né, quando eu me converti desde a infância também, eu era de uma igreja batista.
E a Igreja Batista tinha, né? Tem, né? Escola Dominical. dominical. E isso Isso dava. é muito bom. Isso que eu ia falar, dava muita base bíblica, né? Tinha aquelas revistinhas e tal. Cada domingo era um ensinamento em É cima isso que daquilo. dá a beleza do corpo de Cristo, né? Cada um tem uma função. E a Uhum. gente pode falar das igrejas, os batistas, os presbiterianos, os assembleianos, Metodista. os metodistas, né, os pentecostais. Então, assim, essa é a beleza, que cada parte do corpo, então, só que a gente, é como eu disse, a gente não pode desmembrar isso. A gente precisava fazer, meio que tentar É fazer mesmo, tudo junto, Uhum. entendeu? Uma igreja aprender da outra aquilo que não consegue Sim, fazer, sim, sim. né? Porque naquilo talvez que você seja bom, eu não seja boa. Uhum. E talvez naquilo que você seja bom, daquilo que você não seja bom, eu seja boa e um Sim. ajuda o outro. Compartilhar ideias. Isso aí. Verdade. O evangelho é infinito. Sim. Não tem explicação para falar assim, parou aqui. Semana passada na célula, agora eu esqueci o tema. Acho que foi unidade. Sim. Acho que foi unidade. E foi levado para um lado assim na célula, né? Uhum. Foi levado para um lado de que a gente não pode paralisar o evangelho em nós. Eu lembrei que pessoas que, imagina, uma mulher que é filha única, um homem que é filho único, se casam. Aí eles, por algum motivo, não podem ser pais, gerar filhos. Os seus nomes, sobrenomes, paralisaram ali neles. Então, assim, o evangelho não pode paralisar na pessoa. A partir do momento que ela conheceu a Cristo, conheceu a palavra do Senhor, não precisa ter experiência, não. Claro, a pessoa tem que ler, tem que orar, tem que jejuar, fazer tudo corretamente. Em uma hora, foi exatamente isso que a gente falou. Em algum momento, Deus vai prover um momento para você ministrar para alguém. Sim. Nós temos que estar preparados, mas não podemos paralisar o que a gente aprendeu, seja o que for, né? Conhecimento é bom para tudo. O evangelho ele é um só, mas ele alcança todos. Ele precisa alcançar todos. Ele precisa alcançar o bom, o mal, Uhum, o, o preto, o branco, uhum. né? O indígena, todo mundo. O evangelho é para alcançar a É. todos. A música, o louvor tem esse poder. Sim. Porque, na verdade, o que tem que ser o louvor? Igual você falou, como surgiu as suas canções, Sim. foi baseado na palavra. Então, como é que a gente prega para Hoje não se fala mais indígena, eu sei porque eu ensino minha filha, né, algumas coisas, história, geografia, essas coisas, então eu aprendi algumas linguagens da atualidade, né? Antigamente a gente falava os indígenas, hoje são os originários, né? Que você fala assim, aprendi algo novo. Então, assim, como é que vai ministrar para os antigos indígenas, atuais e originários? O louvor consegue chegar aos ouvidos dele de uma forma que eles, caramba, que legal. E sim, minha filha, ela canta algumas canções e quando a gente, por algum motivo, lê um texto da palavra, mas isso é um louvor. Ela identifica, né? E ela mesma cita aquele texto. Uma das formas de se massificar a cultura é através da música. Exatamente. Não só a gente está falando de evangelho, mas é exatamente isso. Sim. Então, já que se massifica a cultura pela música, por que não proclamar o evangelho pela música? Mas naquilo que diz o evangelho, né? Uhum. Porque aí a gente tem aquela coisa as músicas que são bíblicas, músicas que falem de Jesus, que preguem o evangelho. Né? E eu não estou dizendo que a minha seja. Não, entendi, claro. Mas é muito importante isso, né? E quando bateu essa vocação, quando você entendeu que o seu chamado era cantar e mais tarde ministrar, mas cantar foi em que época da sua vida, você lembra? Olha, eu canto desde muito nova. Ainda é nova, né? Será, gente? Sim. Eu canto desde muito nova. Eu comecei a cantar na igreja, na Metodista, aos 7 anos. Olha. Com 7 anos de idade, eu já cantava no Louvor das Crianças, né? Uhum.
E mas eu acho que isso foi sendo criado dentro de mim. Não teve um momento que eu falei, startei, sabe? Eu Tá. sempre fui muito voltada para a arte, então estudei teatro, estudei dança, estudei um pouco de tudo na arte, desenho, pintura, mas a música sempre foi aquilo que eu amava fazer, né? E aí eu percebi que eu sabia alguma coisa, Uhum. mas isso foi sendo gerado, criado dentro de mim. Não foi assim, olha, é isso que eu quero fazer, porque na verdade eu queria servir ao Senhor, mas eu não queria ser, né? Até porque muitos termos com o tempo foram se tornando pejorativos. Hum. Eu não queria ser uma cantora, Uhum. entendeu? Eu queria ser professora. Uhum. Eu queria trabalhar com teatro uma época, né? Naquela fase da juventude que você quer ser de tudo um pouco. Aham. Eu queria ser, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, né? Mas eu sempre quis tudo muito voltado para a arte. Uhum. Mas eu percebia que era mais forte do que eu. É quando eu entendi que isso não é só o cantar. Eu entendi que hoje eu uso a música para pregar o evangelho, né? Mas que a música é uma ferramenta. Uhum. Não tenho ela como um fim em si mesmo, Uhum. mas como uma ferramenta, mas eu percebi que o propósito era maior do que eu. E eu precisava estar nisso. Eu acho que o desejo de fazer parte daquilo que Deus estava fazendo era maior do que eu quero ser uma cantora cristã, Sim, entendi. sabe? Eu desde na adolescência para a juventude, e eu ainda faço essa oração hoje. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ver, eu quero fazer Quer parte. estar lá dentro. Legal. E outra coisa, teve algum ministério, alguma cantora que te inspirou, que você, caramba, que legal, vou cantar Ah, essa música aí. sim, sim. A Conta gente algumas tem, coisas aí. a gente tem, hoje ela já está no Senhor, a Ludmila Ah, Ferber. Ludmilla, sim. Foi uma Em mulher que me inspirou tempos de muito. guerra. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Foi uma mulher que me inspirou muito, uma mulher de Deus, uma profeta. Sim, sim. Ela tinha uma vocação profética muito, muito forte, muito diferente do tempo, É né? verdade. Ela tava à frente, né? Sim, sim. Nós temos também a pastora Fernanda Brum, que é uma inspiração para quem não tem como não passar, ela não passar pela nossa vida de alguma forma, mas alguém que eu olho e olho como uma grande referência para mim e oro para que Deus um dia me dê a oportunidade de estar à mesa com ela é a Nívia Soares. Ah, Nive, Ela é né? uma mulher de íntegra, não se vê escândalos com o nome dela, se vê uma vida piedosa diante de Deus e escreve uma das canções que eu amo, que ela escreveu, é aquela. Ai, meu Deus, cadê? A música estava na ponta da língua. Na hora de eu falar, eu esqueci. Existe uma velha canção que o meu coração anseia ouvir. Eu lembro que por volta dos 12, 13 anos ela tinha lançado o primeiro álbum dela, Uhum. que era o Enche-me de ti, vem enche-me de ti. Quero ser uma resposta para essa geração. E foi, Eu viu? até me emociono, Que porque legal, foi é. nesse tempo que eu falei pro Senhor, olha, se o Senhor está fazendo alguma coisa, me deixa fazer parte disso. E ela foi essa grande inspiração. E sabe, e ver que o coração dela se mantém em Deus, ela usa a arte como uma ferramenta e ela procura ser piedosa e não trazer para si glória. Ela como uma artista cristã, e a gente precisa tirar esse termo pejorativo do artista. O artista não é aquele que tem estrelismo. O artista é aquele que Faz faz arte. arte.
única e exclusivamente isso. Simples assim. Ele não é eu não tô falando daqueles que são estrelas, né? Que aí se colocam acima de todos e tudo. E eu não tô jogando verde pra ninguém. Tô dando só um exemplo. Sim. Mas o artista cristão é aquele que usa a arte que ele faz pra pregar o evangelho. Usa a arte que ele faz pra tocar as pessoas. Usa a arte que ele faz pra devolver a Deus a glória que é de direito. É isso. Sabe? E ela é essa inspiração pra mim, essa referência, sabe? Eu acredito que em algum momento nossos caminhos, se o Senhor assim nos permitir, vão cruzar. E eu vou ser grata. Eu já tive a oportunidade uma vez de tirar uma foto com ela. Eu estava ministrando, eu estava servindo a um amigo como backing vocal e ela seria a ministra da noite de louvor. E eu tirei uma foto e eu falei, olha que honra. Ela é minha irmã. Ela falou isso assim, nós somos só servos de Jesus. Aleluia, que E eu fiquei com aquilo no meu coração. Né? E assim, onde eu paro quando as pessoas vêm falar comigo, vêm tirar foto, porque eu não tenho problema não, porque eu não... por que eu gosto de tirar foto com as pessoas? Porque eu acho que as pessoas gostam de registrar isso. Sim. O problema é quando isso se torna aquilo que te envolve. Mas quando alguém me fala, nossa, irmã, glória a Deus, eu falo, a gente é só servo de Jesus. A gente só está servindo ao Senhor. Devolver para Deus a glória que é dele, sabe? Amém. A gente tá aqui só... A gente é só a ferramenta. Eu sou só a caneca. Entendeu? É Deus que coloca o que ele quiser colocar aqui dentro. É ele que derrama... É ele que mata a sede que quem deseja matar. A minha função é só ser aquela coisa, os tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. E ela é essa referência para mim, sabe? Até hoje eu ouço as ministrações, aquilo que ela derrama sobre a nação brasileira é muito precioso. E aí a gente está falando de mulheres, e a gente tem os homens também. Legal. Aí temos o pastor Antônio Cirilo, Poxa, que é uma grande referência. Poxa, Cirilo. Né? O pastor Judson de Oliveira, que é uma grande referência. Deixa eu ver. Nós temos o povo dos estrangeiros também. Sim, né? A Bethel, Hilson. Nós temos uma mulher também que é uma grande referência para mim hoje, a Stephanie Gretzinger. Ela é da Jesus Image lá nos Estados Unidos e ela tem um coração redimido, é um coração quebrantado diante de Deus. É muito lindo ver como ela se derrama aos pés do Senhor. E eu olho e falo, Senhor, que eu possa te agradar como essas pessoas que nós vemos os frutos, né? Sim. Porque nem sempre aquilo que a gente está falando quer dizer que Deus está se agradando, mas você sabe que aquela pessoa tem fruto de piedade. E eu oro para que eu me torne, para que Deus olhe para mim e se agrade dos frutos da minha vida. Sim. Algum tempo atrás, eu fiz uma reunião com o Ministério de Louvor lá de Rehoboth e falei sobre isso, sobre artista. Sim. Eu já comecei assim, quem aqui é artista? Ninguém levantou a mão. Esse é o problema, né? Aí um garoto novo, 19 anos, ele fez assim, ó. Assim mesmo, com medo de... Mas ele entendeu o que eu queria dizer. Falei, muito bem, você está certo, você é um artista. E todo mundo olhou. Falei, não, gente, olha só. O que é artista? Falei exatamente o que você falou. É aquele que faz arte. Exatamente. O cantor. O pintor. O pintor. O designer. Né? Hoje você vê pelas imagens, por exemplo. Os fotógrafos. Eu tô aqui com essa camisa linda. Eu ia falar dessa camisa. que a Vitória Arte fez pra mim, a arte. Muito linda. E isso aqui é uma arte. E essa arte tá falando com alguém. Ela vai falar com alguém. Isso. E isso é ser artista. Exatamente. Então, assim, que realmente esse termo não seja pejorativo, não é nada assim que as pessoas buscam. Tem gente que busca, assim, mas os verdadeiros adoradores... Tem gente que busca a ascensão, né? Sim. O estrelato. Eu nem digo sucesso. Porque o que é ter sucesso? É você alcançar aquilo pelo qual você nasceu. Sim, verdade. Ter sucesso. Sim. Vamos supor que se só é o sucesso de uma professora. O sucesso de uma professora é conseguir fazer com que todos os seus alunos cheguem com êxito ao final do ano letivo. Ela obteve sucesso. Verdade. Sucesso não é você almejar além. É você chegar
no lugar. Por exemplo, Paulo teve sucesso, Uhum. mesmo que a morte fosse esse caminho. Ele sabia, né? O que acontece? É, falar de Paulo, muito legal. Porque ele sabia, a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele ficou lá 3 anos sendo. Assim, tudo que ele sabia, parecia que não sabia nada de Cristo Sim, realmente. Então teve que construir tudo de Cristo na mente dele. Só que assim como ele foi firme contra os cristãos da época, ele, quando entendeu o propósito, ele foi firme a favor. ele foi zeloso. Exatamente. Então, mas no final das contas, ele sabia que tudo o que ele fez no passado contra os cristãos, um momento ia cair de volta para Sim, ele. Ele sabia disso, mas ele não estava aí para isso. Ele podia simplesmente fugir não. e não. E ele obteve sucesso, É, porque ele conseguiu dizer para Timóteo, Timóteo, olha só, eu combati o bom combate, eu completei. Qual foi o sucesso de Paulo? Ele completou a carreira que estava proposta a ele. Uau! fantástico. Cara, ele chegou no fim. Uhum. Ele chegou no fim da corrida, ele colocou a tocha no lugar. É. Ele completou a carreira. E ele manteve a fé. Ele guardou a fé. Ele teve sucesso. É. Ainda que a morte fosse o caminho para isso. É. Então, o sucesso não é você desejar além daquilo. Né? É como as pessoas querem, tipo assim, eu vou chegar naquele lugar independente do que seja, não. Uhum. Sucesso para a sua vida é você alcançar o objetivo pelo qual você nasceu. Muito bom, muito bom. E esse cabelo, pastora? Que minha filha, o nome dela é Lavínia. Lavínia, um beijo. Minha esposa é Mauricela, é uma negra. Eu sou desse amarelo assim. Mistura, Eu mistura. sei se é amarelo. E minha filha nasceu muito parecida assim. Ela tem a pele branca, igual a você. Ela diz que ela é amarela, tá? Eu sou amarela. E o cabelo tão cacheado quanto o seu. E ela Uau. se amarra. Inclusive, ontem ela estava com umas Barbies lá, que não tem poucas. Mãe, eu não tenho nenhuma Barbie com cabelo igual ao meu. Eu não tenho Nossa. Barbie com cabelo cacheado. E ela hoje de manhã, ela pegou o cabelo da Barbie, pegou uns grampos lá e enrolou para ver se ficava meio cacheado. Uau. Então, assim, é muito legal o seu cabelo. Obrigada. Eu falo pra Lavínia, ó, seu cabelo é o mais lindo do mundo. Pois é, Ela... eu vou te falar, isso é ter testemunha. Eu Ah, tenho a filha desse meu amigo Paulinho, ela também é cacheada e ela uhum. estava tendo muito problemas de aceitação com os cachinhos. E aí nós nos conhecemos. E aí eu sempre enalteci isso nela. Olha, você é linda. Ela falou assim, o seu cabelo é lindo. E aí, ontem eu estava até conversando com a mãe dela, a Geise. Eu falei, amiga, muito obrigada por você ter chegado na nossa vida. Porque a Valentina hoje ama os cachos dela. Poxa, que legal. Ela ama o cabelo dela. E a gente precisa amar aquilo que Deus fez. Uhum. A minha mãe nunca me permitiu alisar o cabelo. É Uhum. claro que eu passei pela fase de, eu quero ter o cabelo alisado. Uhum. Mas eu gosto do meu cabelo. Eu gosto Uhum. da cor do meu cabelo, que não é pintado. Essa é a cor natural do meu legal. cabelo. A Lavínia também é bem clarinha assim, É né? mesmo? É. Aí ela sempre quis franja. Tempo Eita. atrás ela queria franja, franja, franja. Aí teve até uma vez que eu fui no pet shop com ela pra comprar ração pro gatinho e tal, não sei o quê. Aí tinha uma menina, cabelo bem cacheado e com franja. Ela, pai, ela tem franja, pai. Eu parei, moça, como é que você fez a tua franja? A menina explicou pra ela, se amarrou e tal. Nunca fizemos a franja que ela queria, né? De vez em quando ela prende o cabelo de um jeito, coloca um prendedor aqui, parece que é uma franja, né? Mas ontem, com esse negócio da Barbie, ela ficou assim, sabe? Não, parece que agora ela entendeu que ela ama mais o cabelo dela, sabe? Porque Entendi. ela vê crianças com cabelo longo, liso, com franja, ela fica olhando, sabe? Mas eu sempre falando pra ela, filha, teu cabelo é lindo. E ontem na praia, eu falei pra minha esposa, olha como o cabelo da Lavínia tá lindo.
porque usa muita xuxinha, acaba quebrando. E eu sempre falando, deixa o cabelo solto, deixa o cabelo solto. E ela tem deixado esses últimos meses mais solto do que preso. Prende para ir para a escola e Sim. tal, mas durante o dia ficar solto, vai para a igreja com o cabelo mais solto agora. Então ela acho que está curtindo mais. Eu acho legal pra caramba, sabe? Mas eu procuro não interferir muito Sim. na vontade dela querer mudar. E é claro que eu não quero, porque eu acho muito bonito mesmo o cabelo dela. Mas se, como você falou, se mais tarde ela quiser e tal, a minha esposa até faria. Mas ela ainda tem 10 anos, melhor que não faça nada Sim, no o ideal cabelo. mesmo é a gente enaltecer na criança aquilo que ela tem Que de ela bom. exatamente. Quem ela é, o seu natural, sabe? Se ela tem um cabelo cacheado, sempre elogie o cabelo cacheado dela. Porque na escola talvez ela não tenha tantas amigas de cabelo cacheado, mas ela vai ser feliz com o cabelo dela. É. Eu já sofri bullying na escola por conta disso, na É época da mesmo? infância, por conta do meu cabelo. E nessa época do bullying, eu pedi pra minha mãe alisar meu cabelo e eu me arrependo muito, porque não foi bom pra mim, sabe? Ter sofrido aquele tipo de preconceito. Uhum. Mas hoje eu amo meu cabelo. E tem gente que fala, por que você não alisa? Aí eu falo, não, porque eu sou feliz do jeito que Deus me criou. Eu sou feliz assim. No caso do meu cabelo, né? Às vezes as mulheres têm aquela coisa do cuidado, aí Uhum. melhora um pouquinho uma coisa, Sim, outra e sim, tal, sim. mas no que tange ao meu cabelo, eu sou muito feliz. Demora muito pra se arrumar. Demora. Esse cabelo, às vezes, se eu preciso, por exemplo, eu sei que eu vou pentear o cabelo, eu preciso me organizar pelo menos 2 horas antes Opa! para cuidar bem dele, para deixar ele bem ok. Por isso que eu E raspo, pentear, entendeu? pentear cedo para que ele seque naturalmente, porque ainda tem esse processo da secagem do cabelo cacheado. Aham. E aí, Caio, tem algum violão aí? Não, né? Puxa vida. Vamos providenciar, vamos ver se dá pra cantar? E, no caso, quais são as outras composições e como surgiram? Foram baseadas na mesma coisa? Então, as. Sempre em conferências? Não. Não? Essas 2 canções surgiram em específico nesses momentos, né? Certo. E aí nós temos Emanuel, que eu compus com um amigo, Leonardo. Tanto que nesse projeto novo, eu gravei uma canção dele só. Nós temos Emanuel, que foi uma canção que surgiu em um momento de oração. Uhum. Nós estávamos juntos, eu, ele e um amigo que hoje está em Portugal, o Lucas, e começamos o Senhor nos dá essa canção, Emanuel. Certo. E aí nós escrevemos ela e deixamos ela guardada por um tempo. E aprova o Senhor nesse projeto ela sair, né? Nós temos também Cristo. Cristo foi uma canção. A maioria das canções elas surgem em tempos de oração. Eu estou sempre orando e aí eu paro para cantar um momento para Deus, para cantar com o Senhor, e aí nasce. Uhum. Nesse dia, por exemplo, nós temos a música do tema, né? Eita! A música do tema do nosso projeto, que é Cristo. E é baseado em Hebreus capítulo 1. O Deus que falava de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias, Deus falou por seu Filho. Uhum. Ele é a expressão exata, ele é a palavra do seu poder. Toca você, Caio. Eu não, você toca. Não, porque eu tô com... minha mão tá inchada. Eu tenho... Você tem dinite? Eu tenho Não. dinite. Tenho não. Infelizmente, já até operei, mas sabe, eu chego no segundo louvor, já fica dormente minha mão. Mesmo. Fica dormente. Principalmente a mão esquerda, né? Já tem problema no ombro, enfim. Velho de guerra é assim mesmo. Mas o Caio, pô, ele é melhor violeiro do que eu, meu Deus. Ele é o melhor violeiro. Ele é. É simples, humilde. É assim, violeiro, guitarrista, eu cantor. Faz tudo, né? E aí nós escrevemos essa no momento de oração. Uhum. Eu estava em família Certo. e
orando, e aí o Senhor me deu essa canção. Nós temos essa, Cristo, Emanuel, Jesus está acima de todo nome, foi um culto. O nome da canção é Acima de Todo Nome. Eu estava em um culto de jovens e surgiu esse refrão. Jesus está acima de todo nome. E aí, meses depois, eu fui para Brasília e o Senhor falou para mim, termine essa música. Sentei com a banda, nessa viagem eu fui com os meninos da banda, sentei com a banda e fizemos. Com aquela galera que foi rebote. Foi, Que aquela legal. galera que foi rebote. Eles são muito bacanas, hein? Vou te Nossa, falar, eles são hein? incríveis. Eram 4 da manhã, a gente estava bem cansado nesse dia, mas sentamos e o Senhor nos deu acima de todo nome. Nós temos também Romanos 11, que fala sobre porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E como os textos não, as cartas, né, não eram escritas em capítulos e versículos, o Senhor me inspirou, eu cantei. Nós cantamos Romanos 11, 33 ou 36, que agora não me falha a memória. Acho que é 33. Que fala, deixa eu só conferir, gente, Claro. para não parecer que eu tô falando errado. É porque agora são muitos números para lembrar. Romanos 11. Isso, Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E logo em seguida já vem Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí nós fizemos, o Senhor nos inspirou, eu estava em um momento de oração com 2 amigas, e aí eu comecei a cantar essa canção, e desde o verso, começamos do verso 31. Peraí. Nós começamos. Deixa eu ver. Nós começamos do verso 33, fomos até o 36 de Romanos 11. No final, eu comecei a salmodiar. Entregamos nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Entregamos nosso culto como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia em si, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Sim, verdade. Então, acredito que o apóstolo Paulo esteja falando a mesma coisa ainda. Não mudou o contexto. Então, nós escrevemos Romanos 11, 36, desculpa. 36, é porque eu começo 33, pelo 33. E nós temos essa... Romanos 11, 33, nós refizemos uma versão da harpa cristã. Nossa, que legal. Se não falhar a memória, foi... Achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Fizemos uma nova versão de Jesus, o bom amigo. E essas foram as canções. Eu acho que eu estou esquecendo alguma. Acredito que sim. E gravamos a música do meu amigo Léo, Plano Perfeito. A música é muito linda. Plano Perfeito? O nome ele fala... A canção fala sobre aquilo, o que o céu está vendo a respeito de Cristo. E aí nós cantamos... Digno é o Cordeiro de toda a glória e o poder, majestoso Rei, todos meus dias te entregarei. Eu fui criado para o teu louvor, o que os céus estão cantando, abre os meus ouvidos para ouvir. Música muito linda, linda. Poxa. E imagina arranjada, né? Nossa, ela tá linda. Tá nas suas mídias sociais aí? Ainda não. Vamos começar. A gente tá lançando uma por uma. Lançamos agora pelo Reino, acredito que... Dia 16, né? Isso, dia 16. Acredito que em janeiro a gente já tem um novo lançamento. E aí, se o Senhor assim nos permitir, vamos lançando canção por canção. Vai ficar top, legal. Muito bom. E outra coisa, quando você
passou lá para congregar nessa sua igreja atual? Sim, Como é que foi? Assim, eu já mudei. Assim, infelizmente, ao longo dos anos, né, a gente acaba mudando de uma igreja para outra. De sim, repente você já está buscando algo diferente. Por exemplo, eu me converti na Igreja Batista. Mais tarde, ela mudou o nome para uma outra, mas a estrutura continua sendo Batista. Aí depois fui para uma igreja de Nova Vida. sim, Aí, no caso, quando eu era dessa igreja Batista, era muito pequenininha. E ali eu não via como eu crescer musicalmente falando. Eu já tocava, 12, 13 anos, já estava no ministério de louvor. Era contrabaixista. E eu não estava vendo nada ali que eu pudesse crescer. sim. Por quê? Não que eu já fosse bom, não é isso. Mas é porque eu era praticamente o único músico, porque o tecladista saiu, o guitarrista saiu. E eu estava aprendendo a tocar contrabaixo porque o baixista saiu. Foi uma guerra até para eu aprender a tocar contrabaixo, mas enfim, não vem ao caso. E quando. E eu simplesmente vi assim, gente, eu não consigo tocar outras coisas, assim, hoje em dia é muito mais fácil, tem YouTube para te ensinar Sim, e tal. Na época era revistinha, meu pai comprava umas revistinhas, tinha os acordes ali. Eu aprendia assim, mas eu preciso ir para um lugar onde eu vou aprender mais. Então, quando eu saí dessa primeira igreja, fui para a Nova Vida, foi exatamente por isso, porque eu queria aprender algo mais. Depois eu saí, fui para uma outra igreja, enfim. Essas transições de igrejas, muitas das vezes são traumáticas. Para mim, não. Graças a Deus, sempre. não, pra mim também foi bem tranquilo. Aham. Eu saía com portas abertas. Aonde eu voltar, eu consigo, se eu quisesse voltar, eu consigo rapidamente até entrar no ministério de louvor se eu Sim, quiser. Assim, digo, se eu quiser, não é isso que eu queria dizer, mas porque eu deixei portas abertas, né? sim. Porque você saiu com, com tranquilidade, em paz, né? Você saiu, então você pode voltar em paz. Falando com o pastor, pastor, preciso partir. Sim, teve pastor que me abençoou, chorou. Não vai, poxa, o que podemos fazer? Não, pastor, é porque realmente eu estou precisando. E tem contato com alguns, sabe, até os dias de hoje. Então, Que assim, legal. porque você deixando portas abertas, mas eu vejo muita gente saindo da igreja, indo até para outra, ou infelizmente se desviando de vez e fechando portas, Isso é sabe? ruim. É horrível. E não importa, né? Assim, nós estamos aqui para obedecer. Se de repente algo está diferente, você não está mais se adequando à visão da igreja, aí a gente costuma colocar um monte de coisa, né? Ah, porque a visão da igreja mudou. Não, Às vezes é a gente que mudou. exatamente. E quer que a igreja se adapte a nós, e não é assim. Sim. Né? Eu já congreguei numa igreja que eu quis mudar a música da igreja, assim, mudar a forma de que eles tocavam e tal. Muito bons, por sinal, mas todo mundo Tinha uma forma, né? tinha uma forma, exatamente. E não, porque música não é assim. Quem sou eu para falar que não é assim? Isso aí. Então, eu vi que ali eu não era para ter feito isso. Era para ter ou saído de lá, como aconteceu de fato, ou me adaptado e que sem querer mudar. Sim. Né? Então eu vejo muita gente querendo mudar, chegando, não, porque o pastor Alexandre fala muito bem isso. Não, porque onde eu era, esse aqui então, porque você não volta, porque não dá certo lá. Se você fazia isso e dava certo, você Sim. permanecesse lá. Por que está querendo mudar? Então, assim, é um recado que eu deixo, né, para as pessoas. Pô, Sim. se por um acaso você não conseguir mais ficar naquela igreja, seja qual for o motivo, mantenha portas abertas, porque o mundo dá Seja voltas. maduro para entender que o tempo acabou, É isso. ou que você não, para que você não entre em rebelião, saia debaixo de bênção, É isso saia mesmo. em paz e ore ao Senhor de sina, vá para um lugar onde talvez você queira estar naquele momento, né? Uhum, Graças a Deus eu nunca tive problemas com as saídas. uhum, Eu nunca também fui de sair muito, uhum, né? Nós crescemos na Metodista. Depois de um tempo, uhum, nós nos mudamos de bairro, então eu não tinha mais essa logística para estar congregando na mesma igreja em que eu estava, então eu procurei uma igreja mais perto para que eu congregasse. E aí eu precisei me batizar, e aí minha mãe não concordava com usos e costumes da igreja onde eu estava.
E então eu fui para uma outra denominação, me Uhum. batizei, servi ali, cresci ali, aprendi muito ali sobre música, sobre essa fase da adolescência. Foi Uhum. muito importante para mim estar na Nova Vida, Uhum. ali nesse tempo. E depois eu voltei para a denominação onde eu estava, até o tempo do meu. Até os meus 19, 20 anos, foi quando eu conheci o Verbo da Vida. E aí fiz o centro de treinamento bíblico, me casei ali no Verbo da Vida, e hoje nós estamos ali buscando dar frutos, né? Uhum. Honrar a visão do pastor Cláudio e Marcela, e frutificar ali. Mas eu nunca tive essa problemas, eu nunca gostei, e assim, aquela coisa, como você disse, deixa a porta aberta, É. saia em paz, seja maduro para, opa, isso não tá casando com o meu coração, peraí, deixa eu discernir se isso é o meu coração ou Sim. se tem algo errado. Uhum. Não, aquilo ali não tá de acordo com a palavra. Opa, não tá de acordo com a palavra, a gente sai e vai para um lugar que esteja de acordo com a palavra. É. Agora, não tá, não, é meu coração. Saia do mesmo jeito e alinhe, ou alinhe seu coração, ou procure um lugar. Do nada, Tá. Então, você tem algum trabalho com crianças? ainda não, Seria legal, hein? ainda não. Eu acho muito legal. Eu Hum. gosto muito das crianças, e as crianças cantam muitas canções, Sim. mas ainda não tenho. É algo a se pensar, orar, quem sabe? Aí, criançada. Lá em Rehoboth, eu não sei, na tua igreja tem alguma igreja das crianças, alguma coisa assim? Tem, Ah, tem, que tem, legal. tem, tem, tem. Caramba, isso aí tá virando febre, tem que virar mesmo, sabe? As igrejas terem um departamento infantil sólido, Sim, firme assim, porque o filho bem cuidado, ele fala pro pai, pai, mãe, eu quero voltar lá. sim. E quantas crianças Que vão para a igreja estratégia. sem os pais, né? É. E aí, porque são alcançados pela igreja, os pais automaticamente vão. Exato, lá na igreja nós temos agora a Rehoboth Kids. Falo agora, mas foi inaugurado na Páscoa desse ano, sabe? O templo dá lá cerca de 600 cadeiras adultos. 600 cadeiras para pessoas adultas, né? E cabem lá muitas crianças, então tem um quintal na frente cheio de brinquedões, aquela coisa toda, Que legal. climatizado, sabe? Muito legal. Então, assim, é um investimento que tem gente que não entende. Pra que isso? Apesar de ser de robot, o programa não tem nada a ver com a igreja, mas eu gosto de falar da igreja, assim, do pastor Alexandre e pastora Bárbara, porque eu sinto algo firme nisso, sabe? Tanto na palavra, no evangelho, em tudo. Mas se tratando do ministério infantil, lá ele. Olha só, olha como é que estava a cabeça do pastor Alexandre antes de Rebote Kids. A igreja é em Realengo, ele queria uma igreja em Campo Grande. Porque tem muita gente que sai do quilômetro 32, de Campo Sim. Grande, Santa Cruz, para ir congregar lá em Realengo. É Uhum. distante. Então, o pastor, pensando nisso, há anos que ele fala em Rebote em Campo Grande. Mas chegou, acho que agosto, setembro do ano passado, surgiu a oportunidade dele comprar uma igreja praticamente pronta. Nossa. É, praticamente pronta. Claro que teve que colocar Sim, piso fazer e tal, algumas mas coisas. sim, mas tem uma galeria já estava pronta, os banheiros estavam prontos, só faltava realmente Detalhes, os né? detalhes, os últimos detalhes, exatamente. Som, essas coisas todas, sabe? Então, assim, a excelência é porque a gente quer alcançar as vidas, né? Sim. E a criança, ela vê aquilo, quer voltar. E lá elas aprendem Que palavra. legal. Que Elas legal. aprendem. Tem encontro Kids em Rehoboth Que legal. e vai ter um encontro. Teve encontro Teens, tem todo ano tem encontro Kids. Aham. Se eu não me engano, é de 7 a 11 anos. Que maneira. E esse ano tivemos encontro Teens, que acho que é de 12 a 15, 16 anos por aí assim. Por quê? Porque eles são o futuro, né? Imagina, a sociedade querer só corrigir os adultos, né, em algo, aquelas casas de recuperação, centro de recuperação e tal. Mas se pegar desde a infância, não vai ter. Futuramente não vão haver adultos viciados, drogados,
adultos que vão estar se prostituindo, roubando, porque a criança está sendo cuidada num caminho correto. Sim. Então, assim, eu acho que as igrejas têm que abraçar muito essa causa. Sim. E o governo gosta, né? É. Porque a gente faz o que eles deveriam fazer. Sim. Né? O pastor Alexandre, ele fala muito bem, a igreja tem que mudar o seu bairro. É uma igreja para aquele lugar, né? É isso. Ser uma igreja para aquele lugar. É. E não apenas geograficamente naquele lugar. Não é pra dentro só, é pra fora, né? Isso aí. E aí, Caio, certinho aí? Vamos lá. Algo novo começou. A nova estação chegou. Ouço o barulho. Menino é bom, né? Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouço o barulho. Algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca. Serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca. Serão a marca dessa nossa geração. Ouço o barulho. Versão acústica. Que isso? Que batida maneira, hein? Ai, ai. Pastor, o programa tá acabando. Poxa, gente. Vamos fazer. Que papo. Ai, gente, só. meu Deus. Eu não sou pastora, não, meu irmão. Pra mim eu sou ué. serva do Senhor. Pra mim é. Ó, os seus músicos falaram, a pastora Ju chegou. Pelo amor de Deus, esses meninos vai. Olha, meninos, eu vou. Então estou sendo um profeta aqui, ó, dedo Oh, de meu profeta. Deus, oh, meu Deus. Pastora, queria agradecer demais, sabe, a sua presença aqui. Sabe, é um prazer mesmo em recebê-la. Nossa, que honra. Lá em Rehoboth, todo mundo curte a senhora, curte as suas canções, sabe? A menina da coreografia, então, nem se fala. Oh, meu Deus. E elas, inclusive, as canções, quando surgem, existem adereços novos, né? Então começa a correr atrás de adereços novos. Hoje elas têm lá, tivemos agora uma vigília. E nessa vigília, elas fizeram uma coreografia lá maneiraça. Não lembro agora qual foi a canção, não foi sua, não. Acho que não, gente. Mas eram mais de 20. Não tem aquele negócio que faz um fogo assim? Um monte de meninas com aquilo, sabe? Então, entre outros adereços, isso é legal, porque querem interpretar da melhor forma, Sim. né? Então, Elas querem entregar o melhor, né? Exatamente. E porque entenderam que fizeram o melhor ali. Exatamente. Né? Então, assim, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. Quero saber quando é que você vai em Rehoboth de novo, falar com o pastor Alexandre. Meu Deus, pastor Alexandre, um beijo, pastora Bárbara. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por aquele dia. Foi um dia muito especial para nós. E que honra estar com você aqui hoje, Léo, de verdade. Poxa, que isso, a honra é minha. Eu queria falar aqui, ó, dos nossos patrocínios, né? O Max Burger que trouxe. Ainda vamos comer aqui atrás das câmeras. Tá? Tem a MT Imports, que traz acessórios de celular, tem tudo lá. Na MT Imports tem tudo lá. Fones, vários tipos de fone. Fiz um comercial lá muito legal. Rabi Confeitaria. Olha, hoje eu não consegui trazer uma sobremesa maravilhosa que eles fazem.
Tá? Mas Te não peço, tem problema. Outras oportunidades. virão. A Freitas Store, que apareceu ali, eles estão me fornecendo blusas, camisas, sabe? maneiro. Então estamos com uma assessoria muito legal aí, aqui o Estúdio VS Estúdio. Só para agradecer a presença da senhora aqui conosco e o nosso Deus Todo-Poderoso que nos honrou com a presença dele, nos Amém. dando esse ensinamento. Eu tenho certeza que vamos alcançar vidas com esse seu testemunho, com a sua vida. Peço a Deus que Ele venha te abençoar cada vez mais, Amém. tá? Deus te abençoe. Pastora, quer falar alguma coisa? Fala aí. Gente, Aqui, ó. muito obrigada por esse tempo. Caio, Deus abençoe. VS Estúdio, todos os patrocinadores. Léo, muito obrigada. Perdão aí pela correria, mas eu sei que Deus promove esses encontros e a gente pode... É muito bom falar de Jesus Sim. e partilhar da palavra. Eu estou muito feliz com esse podcast hoje. E eu creio que pessoas vão ser alcançadas, que o Senhor alcance a sua vida. Acima de qualquer coisa, viva para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo da nossa vida. Afinal de contas, se no final do culto não tiver conversão, não foi perfeito. Isso aí. Então que esse programa venha a ser perfeito, alcançando vidas e as pessoas venham aceitar a Cristo e procurar uma igreja que esteja próximo da palavra. Procure a igreja mais perto da Bíblia que você conheça. Exatamente. Fica com Deus, pessoal. Beijo. Deus te abençoe. Venham ser praise.